prazer estar aqui com vocês novamente. E nesta terça-feira, novamente, aqui às 23 horas no canal Promessas, nós vamos dar início aqui à segunda parte de um bate-papo que nós tivemos começando na semana passada. Se você acompanhou, você sabe já do que nós falamos, mas se não acompanhou, no canal do YouTube tem disponível. Mas nós estávamos falando sobre vocação ministerial, recebendo aqui no nosso programa Fé e Juventude, pastor Frank Mendonça, que é um dos vice-presidentes do nosso Ministério Vila Nova, superintendente de jovens do nosso ministério, presidente também da UMADEGO, que é a União das Mocidades das Assembleias de Deus no estado de Goiás, e ainda tem muita coisa para a gente falar aqui. Mais uma vez, pastor Frank, prazer ter o senhor aqui. Vamos para essa segunda parte aí sobre este bate-papo. Maravilha, mais uma vez estou aqui, outra semana estou com a mesma roupa, vocês me perdoem. A próxima semana eu vou trocar, é uma benção, viu? A benção, bora ver se a gente consegue elucidar alguma coisa aí com relação à chamada e vocação. Pastor, retomando o nosso assunto aqui, vamos falar sobre a questão das obras para-eclesiásticas. E uma pessoa pergunta aqui: sinto-me vocacionado para tarefas para-eclesiásticas. Posso obedecer a Deus mesmo assim? Rapaz, eu preciso entender um pouco mais sobre obras para-eclesiásticas. Eu preciso entender um pouco mais essa definição nessa colocação dele aí. Eu quero entender que são obras sociais, que são obras que ele faz. Por exemplo, ele pega o dízimo dele, né, e ele dizima através de cestas básicas, ajuda mendigos na rua. Me parece que a conotação da para-eclesia seria por aí. Eu acho muito interessante a pessoa exercer a generosidade em todas as áreas, Rafael. Eu acho que você passando na rua, perceber uma pessoa que está precisando, você pode ajudar. Agora, você não pode ferir alguns princípios. Todas as vezes, ouça isso, todas as vezes que você quebra princípios, esses princípios te quebram. Não pode quebrar princípios. Existem alguns princípios que não se pode quebrar, porque senão ele vai te quebrar. Por exemplo, você tirar aquilo que a Bíblia recomenda para você levar à casa do tesouro, que é no caso os dízimos. Acontece muito isso com jovens, com pessoas que ele quer ser o próprio sacerdote do seu dízimo, né? E ele manda o seu dízimo lá para o Nordeste, manda para uma casa de recuperação, mas não devolve, porque a Bíblia manda devolver. Então, assim, ele está fazendo a seu bel querer. Ele inventou, e é bacana você ajudar, mas esse bacana, ele não pode ferir os princípios, porque quem administra, quem vai projetar essa questão aí, que eu estou dizendo, é a igreja, né? Mas eu volto a falar nesse assunto. Você quer ser usado por Deus? Seja usado dentro da igreja. Não há nada que te impeça ser usado dentro da igreja, a não ser você mesmo, a não ser a nossa natureza, a nossa insubmissão, a nossa dificuldade em ouvir, em aceitar, em andar junto, em se submeter a uma autoridade, a uma liderança. Pastor Frank, outra pergunta aqui, que a gente também vê muitas dúvidas quanto a isso. Às vezes, umas dúvidas, possamos dizer assim, que é viáveis, mas umas que às vezes é meio que uma desculpa, né? O senhor vai entender aqui. A pessoa pergunta assim: eu preciso abandonar meu emprego para viver minha vocação? Claro que não. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Gente do céu. Nós falamos no programa anterior sobre aquela vocação específica, que é onde Deus te chama para algo específico, e mesmo sendo específico, demora-se um tempo, leva-se um tempo. Não é porque você sente um desejo de ir para o Piauí ser missionário que você deve entregar o seu emprego hoje, largar tudo, vender tudo e ir para lá. Olha onde Deus está colocando você. Esse lugar é um lugar muito bacana para que Deus possa te usar.
Em volta de você, aí na repartição, no comércio, na indústria, na empresa, você tem pessoas, não é? Tem pessoas que estão carentes de ouvir uma palavra, de receber um abraço, um sorriso. É por aí, começa por aí também. Não precisa largar tudo, porque senão é um caos na economia. Muito bom, pastor Frank. Foi bom que o senhor já respondeu a próxima pergunta que eu iria fazer. Que a pessoa estava perguntando aqui: o que faço em meu emprego pode fazer parte da minha vocação? Então o senhor já... É por aí. Não pode transformar, Rafael, o emprego na igreja. Porque você está mandando embora. Entende? Eu já tive contato com alguém que achou que o emprego dele era a própria igreja. E ele era autoridade maior do que o próprio patrão. E um dia ele foi chamado lá no gabinete do patrão. O patrão, que conversa que é essa, rapaz? Você está fazendo isso aqui e não trabalha mais, é só glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. E o cliente vem, você glória a Deus e aleluia, o cliente vem, você aleluia, aleluia. E ele disse para o patrão: quem é você para me julgar? Eu sou um servo de Deus. O patrão bateu na mesa e falou assim: eu sou seu patrão, você está demitido. Então assim, olha que absurdo. Então tem a forma de você ser usado no seu emprego, claro que tem, mas também não vamos exagerar, porque existe um momento e a sabedoria, eu acho que é a melhor forma de você usar o seu chamado, sua vocação no emprego. Muito bem. Pastor Frank, vamos aqui já para outra pergunta. Essa pessoa aqui pergunta: eu ainda luto muito com algumas áreas de pecado, mas sinto que sou vocacionado. Preciso estar em mais santidade para seguir minha vocação? Essas áreas de pecado tem que sair. Se for jovem, eu desconfio já. Mano. Tem uns 2 pecados aqui que eu já sei. Eu acredito que o pecado, ele está sempre à porta da nossa vida. Ele não é porque você é chamado, é vocacionado, é pastor, é líder, que ele vai deixar de bater na porta da sua existência, vai estar sempre lá. Agora, nós sempre também precisamos estar em santidade. O que é santidade? Estar separado ainda mais deste pecado, das coisas desse mundo, no sentido, coisas carnais, coisas que ofendem a santidade de Deus, coisas que ofendem a própria presença de Deus. Porém, eu não posso deixar de exercer meu chamado por saber das minhas fraquezas. Eu preciso cuidar dessas minhas fraquezas, não é? Essa pessoa aí deve estar com alguns problemas na sua vida, eles têm que ser resolvidos. O que não pode é você estar pecando e exercendo esse chamado. Eu acho que ambos não andam juntos. Ambos são existentes, mas eu acho melhor você lidar, tratar, trabalhar esse seu pecado, esse problema, essa falha, essa fraqueza, trabalha isso aí e depois você volta. O chamado vai estar lá, tranquilo. Pastor Frank, vamos agora falar aqui sobre, claro, o mesmo assunto sobre vocação, mas agora envolvendo questão de relacionamentos. E o primeiro aqui, a primeira pergunta já é a seguinte: posso casar com alguém que tenha outro chamado? Eu acho que pode. Repetindo, chamado, ele é único, né? O que é o chamado? Vem servir no meu reino. Pronto. Onde? Aí a gente vai descobrir. Mas vem. Sim. Então isso é chamado. Aceitei o chamado de Deus. Ser útil. Agora, por exemplo, a minha esposa é cantora. Eu sou pregador. Podem andar juntos? Claro. Até se completam, se juntam. Eu acho que é bacana, não é? Não tem nenhum problema. Não é julgo desigual chamados diferentes. Não é julgo desigual, né? Talvez você deva se preocupar o seguinte: é você casar ou se relacionar com uma moça que não quer ter chamado. Ou com um rapaz que não quer nem saber de chamado. O negócio dele é futebol, pit dog e x-tudo. Esse tipo de cara, você tem que, chuta que é laço. Porque isso vai dar problema. Agora, os dois têm chamado, um vai compreender o outro. Vai compreender nas necessidades de cada um. Pastor, mais sobre essa pergunta, eu acredito que essa pessoa quis colocar aqui justamente essa diferença de chamado.
Mas assim, como o senhor mesmo disse, né? Eu acredito que só do fato da outra pessoa entender o chamado do outro, ela já foi chamada, né? Meu Deus. Então, eu acredito que foi mais ou menos isso. Meu Deus. Rafael, onde estavam as mulheres de Lutero, Calvino, John Wesley, Spurgeon, Moody? Onde estavam essas mulheres? E outra pergunta: o que seria desses homens sem essas mulheres? Essas mulheres não estavam de bobeira. Certamente, para esses camaradas fazerem o que eles fizeram, eles tinham uma base muito forte, uma base familiar, uma base de oração, uma base de aconselhamento, uma base de abraço, uma base de enxugar as lágrimas muito forte. Então, o que você disse é perfeito. O que acontece às vezes na relação é um forçar o outro a ser o que ele é, fazer o que ele faz. Ah, mas você tem que... Ora, eu estou num ritmo, eu tenho uma natureza, né? Quem conhece a minha esposa, a pastora Kênia, ela tem um jeito de lidar com o ministério. Eu tenho um outro jeito. Eu acho até que se ela andasse na mesma velocidade que nós, a gente ia se acidentar direto, ia bater direto, capotamento, não ia dar certo. Então é muito interessante. E eu sempre digo que ela tem muito mais fé, muito mais crente do que eu. Então, não force o seu cônjuge, não force a sua namorada, a sua noiva, sei lá, né, a ser quem você é. Cada um tem um chamado particular e tem uma velocidade, um tempo específico para cada um. Muito bem. Você, amigo que está nos acompanhando, nós vamos aqui para um rápido intervalo. É o prazo só de você beber uma água e nós já vamos voltar aqui para o segundo bloco desse programa, falando um pouco mais sobre vocação ministerial. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Fé e Juventude para o segundo bloco deste programa, falando aqui sobre vocação ministerial. Pastor, mais uma pergunta sobre essa questão relacionamento. Só que agora, relacionamento familiar. Essa pessoa pergunta: meus pais são autoridade na minha vida, ele reconhece isso. Se eles não apoiarem a minha vocação, é um sinal de Deus para eu desistir? Não, não é sinal de Deus. É sinal de Deus para... O seu chamado já começa por aí, a paciência. Paciência. Começar pelos seus pais, ganhar os seus pais. Eu acho que a gente ganha os pais, não só os pais, mas as pessoas, com palavras e com silêncio, com comportamento, com a obediência, com a educação, com respeito, honrando os pais no sim senhor pai, sim senhora mãe. Eu acho que já começa por aí. Não é um sinal de Deus, Rafael, que ele deva desistir, porque o chamado está ali, a construção já começou. Agora Deus vai fazer as paredes, vai fazer o teto, mas requer um tempo, Eu acredito, e acontece muito isso com jovens novos convertidos que querem ir para a igreja, e os pais às vezes até impedem por várias situações. Pais de outras religiões, outras crenças, e esses jovens sofrem muito porque eles estão numa velocidade de fé, e estão numa velocidade de amor, de paixão pela obra. Eu sempre vou aconselhar para você continuar sendo crente, continuar com essa alma fervendo, continuar com essa paixão viva, mas não afronte os seus pais, não desobedeça os seus pais, porque o seu chamado já começou. Com quem? Dentro da sua casa, com seus pais. Pastor Frank, muito bem, eu agora não vou
fazer mais nenhuma pergunta, porque já foram várias, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de como essa vocação aconteceu na vida do senhor. A gente sabe que o senhor tinha uma vida no mundo secular e em um momento também o senhor teve que seguir essa vocação. Como que isso se deu na vida do senhor, que eu acho que vai ajudar também aí a esclarecer algumas coisas para muita gente. Rafael, eu nasci, e obrigado pela sua oportunidade por falar, dificilmente eu falo da minha história. Eu nasci num lar evangélico. Eu tive o privilégio de ser apresentado na igreja. Tive o privilégio de passar a minha infância na igreja, passar a minha adolescência na igreja. Eu estou no Ministério Vila Nova, cheguei com 15 anos de idade e passei a minha adolescência na igreja. Tive o desprazer de ter saído por um tempo. Saído da igreja, da comunhão com a igreja, com os irmãos, mas nunca perdi a minha fé em Deus, a minha fé em Cristo. Um tempo curto. Eu, quando era criança, adolescente, com 12 anos, 13 anos de idade, na cidade de Minaçu, eu vi aqueles pregadores, os líderes da cidade de Minaçu, igreja lotada, e o meu coração ardia, mas ardia de uma forma que eu não conseguia explicar. E eu fiz uma oração a partir desse fervor que eu senti na minha adolescência. A oração foi: se for para eu não ser o que eles são, ou fazer o que eles fazem, isso com 12, 13 anos de idade, o Senhor me leva. O Senhor me leva. E aquela paixão, ela perdurou pela minha adolescência. Depois que eu retornei para a comunhão com a igreja, eu tomei uma decisão. A partir de uma fala de uma irmã da nossa igreja, ela apontou o dedo para minha cara, fechou aquela cara de profeta que ela tinha, e ela disse assim: o que mais Deus precisa fazer para você entender que Ele quer você trabalhando. Eu falei: oxe, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, mas na verdade eu não estava fazendo era nada. E então, a partir daquela fala aqui, me esmagou por dentro. A partir daquilo ali, eu então me alistei, aceitei. Fiquei de pé e disse: Senhor, então a partir de agora, custe o que custar, eu vou fazer o que precisa ser feito no seu reino. E me voluntariei. A partir daí, eu comecei a trabalhar com jovens. Então isso nos anos de alguma coisa, já mais de 14 anos. A partir dali, eu comecei a trabalhar com jovens, encantei pelas outras funções, trabalhei com evangelismo, trabalhei com missões, com EBD, fui dirigir igreja, enfim, e aí uma coisa foi levando a outra, Mas tudo começou com o aceitar da palavra de Deus para a minha vida. Alguém disse assim: um dia você vai viver da fé. Dentro de mim, por fora eu dei um sorriso. Falei: que coisa maravilhosa, todo mundo vendo e ouvindo aquela história. Você viverá da fé. Mas por dentro alguém disse assim: está repreendido. Porque eu tinha uma visão de viver da fé, de mendigar, de passar necessidade, de passar dificuldade. Mas quando eu rompi com isso, rompi com os meus medos, com os meus fantasmas, e disse: não tem melhor patrão do que Deus, não tem melhor comida do que aquela que é servida na mesa do Pai. A partir dali eu perdi o medo e cá estou, fazendo pouca coisa ainda, mas com muita disposição em fazer mais, vislumbrando coisas grandes, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Eu sempre digo para quem me pergunta: a minha pinga é pensar coisa grande. A minha pinga é essa, eu não consegui me libertar ainda. Eu peço: Deus, me liberta dessa pinga. A minha pinga é pensar em coisas grandes, mas eu tenho descoberto que, na verdade, não sou eu, é Deus que coloca nos corações dos seus filhos coisas grandes, porque tudo que vem dele é coisa grande. Então,
Para você que está nos assistindo, você jovem, adolescente, 15, 18, homem, mulher, que ainda não se entregou, sabe que foi chamado, sabe que Deus tem dito, tem falado com você. Momento, não é de procurar Deus falar com você, é momento de você se levantar e dizer, eu fui chamado de fato, de verdade, e a partir daí, não queira descobrir o que está escrito em todo o livro da sua vocação. É página por página, dia após dia, momento após momento, ano após ano. É assim que se descobre. Eu não sabia o que eu seria hoje. Meu Deus, nem imaginava. Rafael, nem imaginava o que eu seria hoje. O que eu faço hoje. A honra de eu trabalhar onde eu trabalho hoje. Eu nunca imaginei. Porque Deus, Ele esconde as páginas futuras. Tu tem que ler ela dia após dia e confiar que cada capítulo é mais interessante do que o outro. Ponto final. Pastor Frank, mais uma vez quero agradecer aí a presença do senhor. Eu acho que a gente precisava ter mais uns 2 programas, mas eu acredito que foi suficiente para esclarecer a dúvida aí de muita gente. Mais uma vez, obrigado, mais uma vez, um prazer receber o senhor aqui no nosso programa Fé e Juventude. Prazer foi meu, estou sempre à disposição, não só aqui do programa, mas para você que está nos assistindo e queira conversar na nossa sede MVN, no nosso campo, nas nossas congregações, onde você me enxergar, quiser conversar comigo a respeito de chamada, a respeito de ministério, é só me chamar, paga um sanduíche para mim, um creme de morango, e a gente conversa, proseia, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. O fato é Deus está convocando uma geração para fazer a diferença nessa geração, e você faz parte disso. Bem, meus amigos, você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar nos acompanhando. Se perdeu alguma coisa, nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, vai estar tudo disponível lá para você poder acompanhar. Mas não saia daí, que em rápido intervalo nós iremos voltar e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, quero poder aqui também deixar uma palavra para você, você que acompanhou aí nestes 2 programas, este assunto, este bate-papo aqui com o pastor Frank, falando sobre vocação ministerial. E eu quero também deixar aqui uma palavra que irá complementar um pouco mais sobre este assunto. Lá no livro de Jeremias, capítulo de número 1, a partir do verso 4, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas o Senhor me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E a minha palavra para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando. Talvez essa palavra destes 2 programas falou com você. Você sabe, você entende que você tem um chamado, que você tem uma vocação. Mas talvez por alguma situação você tem tido medo, você tem enfrentado dificuldades para exercer essa vocação. E esta palavra que Deus falou com Jeremias, que ela possa também ficar no seu coração. Que você possa não temer, sabendo que Deus irá te capacitar, que Deus irá abrir as portas, irá
cuidar de você. Apenas creia, confie nele e exerça a vocação que ele te chamou. E a você, meu amigo, que esteve nos acompanhando, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Você talvez queira que outras pessoas escute esta palavra. Deixa lá nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, tudo disponível. Compartilha, curte lá, que você estará nos ajudando, fazendo com que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. Meu muito obrigado a você. Continue nos acompanhando e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Você vai ter que descer para